Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que pode ter um jogador europeu no seu elenco. Afinal, um meia espanhol com passagem por Milan, Villarreal e Valência foi oferecido ao Inter para ser o substituto de Wesley. Quero te atualizar sobre essa situação e também o desempenho dos selecionáveis do Inter na primeira rodada da data FIFA sul-americana. E também no Sub-20, onde está Gabriel Carvalho e o goleiro Henrique Menck. Te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então. Afinal, a gente tem muitas informações do Internacional para trocar uma ideia. Em nome da Interstore Beira-Rio, tá vendo essa camiseta do Internacional aqui? Tem uma promo rolando lá na Interstore, tanto na loja física quanto no link que eu vou deixar na descrição aqui para vocês. Afinal, na compra desta camiseta ou na t-shirt, né, de torcedor, camiseta, né, bem parecida com o primeiro uniforme do Inter, ser numa versão mais popular, você ganha a personalização de 12 letras de forma gratuita. Então, aproveita esta promo que é por tempo limitado. Vou deixar o link da Interstore Beira-Rio aqui na descrição do vídeo. Eles enviam para todo o Brasil. E também, gente, estão abertos todos os dias das 10 da manhã às 6 horas da tarde. Ou da noite, como você preferir, tá certo? Então chama eles, link na descrição aqui do vídeo. Turma, quero começar falando sobre Samu Castillejo, que foi oferecido ao Internacional por um grupo de empresários. Afinal, este jogador está livre no mercado, desde que rescindiu o contrato com o Valência da Espanha. Qual é a ideia dos empresários que estão oferecendo este atleta ao Inter? Duas situações. Primeiro, há uma movimentação de jogadores europeus que estão vindo jogar no Brasil. A gente está vendo esse movimento em outros clubes. O próprio Inter já teve o Hugo Malho, espanhol, recentemente. E eles, livre no mercado, enxerga o Brasil como uma boa alternativa. Por que ele foi oferecido justamente ao Inter? E obviamente deve ter sido oferecido a outros clubes também. Porque o Inter precisa de um jogador de lado de campo, né? Os empresários sabem disso. Afinal, o Wesley é o único ponta que o Inter tem e existe a possibilidade ainda dele jogar no Besiktas. O Besiktas da Turquia não desistiu da contratação desse jogador, mas neste momento está avaliando o mercado em busca de outras alternativas. Se, ao decorrer das sondagens e das buscas, não conseguirem encontrar um atleta com custo-benefício melhor, devem retornar na reta final da janela turca aqui ao Brasil para tentar levar o Wesley. A proposta, né, inicial do Besiktas pelo Wesley foi de 7 milhões de euros, o Inter tem 50%, o Inter pediu, né, no mínimo 7 milhões de euros pelo seu valor, ou seja, pelos 50%. O Wanderson está se recuperando de uma lesão, né? Até chegou a correr ontem no gramado do CT do Parque Gigante, mas não é uma certeza, né, de que vai estar apto e performando durante a reta final do Campeonato Brasileiro. E estamos falando de um jogador livre, de 29 anos de idade, uma idade considerada boa para que ele pudesse tentar retomar a carreira aqui no estádio Beira-Rio. E o outro ponto é justamente esse, a saída do Wesley. Seria um substituto que o Inter poderia contratar. Afinal, se o Inter negociar o Wesley com o Besiktas, o Inter só poderá contratar jogadores livres no mercado, que é o caso do Samu Castillejo, e também jogadores das divisões inferiores do Brasil. Quem é o Samu Castillejo, para quem não está lembrado? Jogador espanhol, nascido em Málaga, na Espanha, surgiu muito bem no próprio Málaga, lá na temporada de 2015, foi vendido ao Villarreal, onde teve um bom protagonismo, né? Foi titular durante praticamente 3 anos, o que despertou, por exemplo, o interesse do Milan, da Itália, onde ele jogou 4 temporadas. E cá entre nós, né? Por mais que o Milan não seja mais aquela potência que foi lá no começo dos anos 2000, é um Milan, é um gigante europeu que joga, né, as principais competições, e ele teve um bom desempenho até a temporada 21, quando foi comprado pelo Valência e depois, né, repassado ao Sassuolo, e agora, né, teve seu contrato expirado aí com o time espanhol e está livre no mercado. A última temporada dele pelo Sassuolo não foi boa, foram 19 jogos, nenhum gol marcado. Na última temporada com a camisa do Valência foram 26 jogos e 4 gols. É um jogador, gente, de lado de campo, é um velocista, é um jogador, né, de boa, daquelas coisas, né, de cortar para o meio e finalizar. Não tem muitos gols na carreira, é verdade, mas é um jogador, né, turma, que tem uma trajetória importante e que chegaria livre no mercado. Acho que esse é o principal ponto em relação a isso.
Ele foi oferecido ao Inter, que disse que só irá avançar, né, nesta contratação caso de fato Wesley saia. Mas eu, sinceramente, né, acho que não seriam situações excludentes, afinal o Inter segue precisando de um ponta, está falando de um jogador de 29 anos e com uma boa trajetória. Eu faria este negócio, tá? Eu acho interessante esta contratação do Samu Castilheiro, mas também entendo, né, se o Inter não contratar, afinal, né, a gente sabe da dificuldade financeira que o Inter tem, não sei como é que tá a questão dos salários, o quanto o Inter poderia pagar, mas é um jogador que foi oferecido, então, ao Internacional. Você contrataria o Samu Castilheiro? Conhece o jogador? Deixa no comentário a tua opinião aqui, que é sempre muito importante. Turma, quero falar também sobre a data FIFA. Afinal, finalizou a primeira rodada, que começou lá na terça-feira, na quinta-feira, com a presença do Gabriel Carvalho em campo na vitória da seleção brasileira sub-20 contra o México. Jogou aí por cerca de 20 minutos. Não teve um bom protagonismo, afinal, né, quando ele entrou em campo já estava 2-0 para a seleção do Brasil, que acabou tomando um gol inclusive, mas já era uma postura mais defensiva do time do Ramon Menezes, tanto é que o Gabriel Carvalho levou um cartão amarelo, uma disputa por cima que nem é muito a dele. Mas, né, domingo ele volta a campo contra a seleção mexicana para o último amistoso e com isso dará tempo dele chegar a tempo para o dia 11 para jogar contra o Fortaleza. Outros 3 jogadores do Inter estiveram envolvidos ontem. O Rocher foi titular da seleção uruguaia no empate de 0-0 do Uruguai contra o Paraguai, na despedida inclusive do Luis Soares, não joga mais pela seleção uruguaia. No dia 10, né, o Rocher volta a campo contra a Venezuela e Maturim, ou seja, fora de casa, o que inviabiliza, né, uma vinda a tempo do Rocher para jogar contra o Fortaleza. O Ener Valencia foi titular da seleção equatoriana na derrota do Equador para o Brasil por 1-0, gol do Rodrigo. Jogou 68 minutos. Foi substituído pelo Eboar, que joga no Venezia da Itália, no comecinho ali, metade do segundo tempo. Foi um jogo de muita entrega do Valência, né? Disputou, brigou, puxou contra-ataques, mas não conseguiu, né, marcar e nem ter uma chance clara nesta partida. Inclusive vem sendo bastante criticado por torcedores equatorianos. No dia 10, né, o Valência volta a campo em Lima, ou melhor, em Quito, no Peru, contra a seleção peruana por mais uma rodada das eliminatórias. E fechando a nossa ronda, o Borré ficou no banco de reservas, não entrou na seleção da Colômbia, empate em 1-1, né, da Colômbia contra o Peru. Eles saíram perdendo, né, por 1-0 e o Luiz Dias, jogador do Liverpool, acabou empatando este jogo. No dia 10, na véspera de Inter e Fortaleza, lá em Barranquilha, tem jogo contra a seleção argentina, um replay da final da Copa América que terminou, né, com o título argentino. Tá bem? Todos esses jogos que eu estou falando, você palpita lá na KTO.com, onde a diversão acontece. Cupom COLARTE dá 20% de bônus no primeiro depósito. Tá bom, turma? Aquele abraço. A gente se vê. Fui!